congressista, seja bem-vindo a mais uma palestra do CONCAF. Eu me chamo Rafaela Moreno e sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba e também faço parte da comissão organizadora do evento. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o professor Dr. Vinícius Barros Ribeiro da Silva, que irá ministrar a palestra intitulada de Inteligência Artificial como ferramenta na aceleração da descoberta de medicamento. O professor Vinícius ele é graduado em farmácia e mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor também pelo UFPE e pela Université Grenoble-Alpes, UGA. Após 3 anos de pós-doutorado entre a Université Pierre e Marie Curie e UGA, ele começou a atuar como pesquisador na área de drug design com o uso de inteligência artificial no startup Ictus, em Paris, França. Nós agradecemos ao palestrante pela colaboração e disponibilidade e também a todos os congressistas pela participação no evento. Além disso, nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, responder qualquer comentário nos nossos canais de atendimento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos. Tenha uma ótima palestra. Bom dia a todos. Eu me chamo Vinícius Barros e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o uso da inteligência artificial no desenvolvimento de fármacos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite da organização do congresso e queria dizer que eu estou muito feliz aqui em poder estar compartilhando essa minha experiência com vocês nessa área. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar um pouquinho. Eu sou farmacêutico pela Universidade Federal de Pernambuco e eu tenho um doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Universidade de Grenoble, aqui na França. E desde 2014 eu estou aqui na França desenvolvendo pesquisas entre o meu doutorado e pós-doutorado. E hoje em dia eu trabalho como cientista químico-medicinal na startup Ictus, aqui em Paris. Ictus é uma startup que foi fundada em Paris em 2016 e hoje em dia nós temos aproximadamente entre 30 e 40 colaboradores. É uma startup que os principais serviços, os serviços que mais somos especializados o design de medicamentos utilizando técnicas de novo design, com o auxílio da inteligência artificial, e também o desenvolvimento de softwares para o auxílio nas técnicas de retrossíntese. Nós temos aproximadamente já 35 projetos na nossa pipeline, entre projetos que foram já finalizados e projetos que estão em curso. E o nosso business model, ele é basicamente, ele conta basicamente com serviços que prestamos para as indústrias farmacêuticas, em pontos com tecnologias que elas ainda não desenvolveram elas mesmas. Também realizamos pesquisas em colaboração com a universidade, ou também com indústria ou com órgãos privados, e também o desenvolvimento de softwares, que eu vou mostrar para vocês um software que desenvolvemos aqui, já 2 softwares que desenvolvemos, um deles gratuito, que é para a identificação de vias de retrossíntese. Entre os nossos principais clientes, posso citar para vocês aqui, a Janssen, do grupo Johnson & Johnson, Merck, Servier, Pierre Fabre, Galapagos, etc. Bom, aqui, começando direto ao ponto, eu gostaria de mostrar para vocês, primeiramente, falar um pouquinho para vocês de quais são as dificuldades que nós temos no trabalho de química medicinal tradicional e como também é desenvolvido esse trabalho. Primeiramente, uma pipeline clássica de desenvolvimento de medicamentos. Ele é baseado no... Primeiro, nós temos as proposições de moléculas, nós temos as moléculas que planejamos sintetizar. Em seguida, fazemos toda a parte de síntese, purificação e obtenção do produto. Para, em seguida, claro que a análise química do produto, etc. Em seguida, as atividades biológicas. Eu coloquei aqui também os ensaios de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade, quando o medicamento já está em fase mais avançada, quando ele está no lead optimization, por exemplo, na fase da optimização da molécula líder. E, em seguida, com esses resultados biológicos e também esses resultados dos ensaios farmacocinéticos, nós reavaliamos a relação estrutura química, a atividade das moléculas, e, em seguida, propomos novos derivados e continuamos nesse ciclo de
proposição de novos derivados, síntese, atividade biológica, análise da estrutura-atividade biológica, relação estrutura química e atividade biológica, até que consigamos propor uma molécula que venha a ser um medicamento. Claro que entre identificação dessa molécula nos ensaios pré-clínicos e a comercialização desse medicamento, existe toda a parte dos ensaios clínicos, que eu não vou estar falando aqui para vocês. Mas, entre os principais desafios que nós temos aqui no desenvolvimento de medicamentos, utilizando essa pipeline clássica, eu poderia dizer o tempo de obtenção desse medicamento. Como vocês podem imaginar, esses ciclos eles são muito longos, pois pensar em uma molécula já é um tanto quanto complicado. Ok, vamos para a segunda parte, pensamos na molécula, vamos para a segunda parte, que seria a parte da síntese e da purificação da molécula e da análise química da molécula. Essa parte ela pode ser imensa, porque isso depende da quantidade de etapas na rota sintética da molécula que nós estamos planejando. Em seguida, a atividade biológica, que também pode levar muito tempo, principalmente se for uma atividade biológica já com animais. E, novamente, a análise. Então, vocês podem imaginar aqui que é muito demorado esse ciclo. Uma volta nesse ciclo aqui pode levar anos. E, em seguida, como vocês já sabem, tempo é dinheiro. Então, para uma volta nesse ciclo aqui, o custo ele é enorme, ele é muito elevado. Então, isso acaba criando, para a indústria farmacêutica, um grande problema, pois a indústria não está interessada em desenvolver medicamentos que venham a custar caro. Ela está interessada em desenvolver medicamentos que sejam o mais barato possível e que sejam desenvolvidos no menor tempo possível. Então, pensando nisso, algumas técnicas computacionais já foram desenvolvidas, como, por exemplo, os modelos QSAR, que vocês ouviram falar hoje já, com o professor Ezelbi Guimarães e com a professora Jéssica de Oliveira, e também as técnicas de virtual screening. Primeiramente, para esses modelos QSAR, existem dois tipos de modelos. Existem os modelos 2D e existem os modelos 3D. Aqui eu não vou estar falando muito desses modelos, pois vocês já viram duas palestras hoje sobre eles. Mas nos modelos 2D, nós vamos basicamente utilizar descritores 2D, como logP, TPSA, etc. E no QSAE 3D, nós vamos estar utilizando noções do 3D da molécula, de conformações ativas, pontos farmacofóricos, superposição de farmacóforos, etc. O maior problema que nós temos em relação à utilização dessas técnicas é que essas técnicas vão dizer para vocês o que não fazer, o que não der certo, mas ela não vai dizer para você o que você tem que fazer, porque ela não vai propor para você uma nova ideia. Ela vai só dizer para você que a ideia que você teve, ela não vai ser boa. Então, essas técnicas aqui, elas já têm as limitações. Em seguida, foi desenvolvido o que chamamos de virtual screening. O virtual screening nada mais é do que você, através de uma biblioteca de moléculas virtuais, isso quer dizer, vamos pensar aqui no Excel. Você tem seu Excel, para cada linha do seu Excel, você tem um desenho de uma molécula diferente. Você desenhou uma molécula e você colocou ela numa linha do Excel, numa coluna. Em seguida, cada linha, você vai colocar uma molécula nova. Uma molécula nova. Essas moléculas, vamos dizer que elas vêm de ideias que você teve, por exemplo, de modificações que você teve, ou essas moléculas também podem vir de datasets que são conhecidos da literatura. Existe um site para recuperação de datasets que se chama Campbell, por exemplo, que você pode recuperar milhões de moléculas. Eu acho que eles têm 2 milhões de moléculas disponíveis, mais ou menos. E, através dessas moléculas, quando você tem esses datasets dessas moléculas, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar os modelos que você já desenvolveu de QSAR ou de Molecular Modeling, ou do 3D, e você vai observar se essas moléculas elas são preditas pelos seus modelos como ativas ou inativas. Então, basicamente, você tem aqui no início temos essa grande nuvem laranja, seria um dataset que você recuperou de uma base de dados, não importa qual, e você vai, cada uma dessas camadas aqui seria um modelo diferente que você desenvolveu, que você está
observando se a molécula ela vai ser ativa ou inativa nesse modelo. Então, aqui no início você tem milhões de moléculas, ou milhares de moléculas, e aqui no final você vai ter pouquíssimas moléculas. Então, o que é que você vai fazer com essas moléculas aqui que, em sílico, que de acordo com os modelos que nós utilizamos, elas são preditas ativas. A gente vai testar essas moléculas biologicamente. No lugar de testar todas essas moléculas aqui para ver se elas vão ser ativas ou inativas, a gente só vai estar testando aqui um pequeno número dessas moléculas, que são moléculas que já foram preditas ativas pelos nossos modelos. Agora, alguns problemas existem em relação à utilização dessas técnicas de visual screening. Primeiramente, nós temos que a limitação de acordo com a potência do computador e também o espaço que vai ser utilizado, né? A gente está falando aqui de milhões de moléculas algumas vezes. E também que mesmo que a gente esteja optimizando de uma forma melhor do que do que estamos testando, quando testamos simplesmente algum número reduzido de moléculas para ver se a atividade biológica vai ser boa, etc, etc, a gente não vai conseguir explorar todo o espaço químico que existe. O espaço químico que a gente consegue explorar utilizando o Virtual Screening, ele está 10 à nona potência. E o espaço químico que a gente tem, que a gente conhece, que a gente prediz que existe, é basicamente 10 elevado a 60 m potência. Não sei nem dizer esse negócio. Enfim. Então, com o Virtual Screening, a chance de encontrar uma molécula é muito pequena. Então, é pensando nisso que alguns pesquisadores, a partir do ano de 2016, 2017, eles começaram a desenvolver alguns modelos que geram moléculas automaticamente. Mas calma, quando eu estou falando de gerar moléculas automaticamente, eu não estou falando de fazer a síntese da molécula automaticamente. Eu estou falando de desenhar a molécula automaticamente. Você, no lugar de pensar na molécula, hoje em dia, o computador ele já consegue pensar para você nas substituições que essa molécula pode ter, que vão levar a aumentar a probabilidade dessa molécula de ter uma atividade biológica positiva. Mas vamos com calma. Aqui eu estou colocando para vocês só alguns exemplos. Eu não vou entrar em detalhe, porque senão vai ser muito... A gente vai estar perdendo tempo, e esse não é o mais interessante da palestra. Mas aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de geradores automáticos de moléculas. Esses geradores, eles podem ser, por exemplo, como o LSTM, que é o Long Short Term Memory, que ele foi desenvolvido pela AstraZeneca em 2017. A gente tem um gerador que a gente usa aqui bastante na nossa empresa, que se chama Latent Space, que ele foi desenvolvido em 2016. Existe também o gerador GAN, que foi desenvolvido em 2017 por uma empresa que se chama Insilico Medicina, que foi um artigo da Nature, que fez muito barulho, esse artigo, que ele propôs o desenvolvimento de um medicamento após 40 dias. Então, partindo do nada, ele conseguiu propor um medicamento a partir de 40 dias. Claro que tem alguns problemas nesse artigo, porque o medicamento que ele propôs, ele era muito parecido com a molécula do teste que ele já tinha, do dataset inicial que ele já tinha. Enfim, mas não vem ao caso. E, em seguida, nós temos o gerador desenvolvido pela Google em 2018, que é o DeepK Networks, que esse gerador ele está mais um pouco baseado em gráficos do que simplesmente na sequência linear da molécula. Mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso já. Aqui na Ictus, o que a gente usa é o seguinte. Qual é a forma que nós utilizamos para desenvolver as moléculas? Primeiramente, nós vamos partir do gerador de moléculas, que esse gerador de moléculas a gente vai estar associado com um gradiente de texto, que em seguida ele vai estar acoplado a modelos de scoring tradicionais para avaliar a molécula, para predir a atividade da molécula, como por exemplo modelos QSAR, Docking e outros tipos de métricas. Mas quais são os principais problemas que a gente tem nessas técnicas? Os maiores problemas que a gente tem é a validade da molécula. Porque, por exemplo, o computador ele consegue dizer, por exemplo, desenhar moléculas já. Ele consegue dizer, eu vou começar a desenhar moléculas, etc, etc. Mas o problema é, o computador ele não conhece as regras da química. Então, por exemplo, ele pode estar botando aqui um carbono com 5 ligações, um enxofre com 18 ligações, um nitrogênio com 7 ligações. Então, a gente vai ter esse tipo de problema de validar a molécula. Então, métricas tiveram que ser desenvolvidas para poder avaliar a qualidade dessas moléculas.
que é esse segundo ponto. Em seguida, nós temos o acesso das moléculas. Porque, por exemplo, o computador ele pode simplesmente propor para você uma molécula que ela vai ser ok, que ela vai ser válida, mas a síntese dela é muito complicada. Então, o computador pode estar propondo para você uma molécula que vai ter uma síntese de 50 etapas, ou ele vai estar propondo para você uma molécula que simplesmente, sinteticamente, ela é impossível de ser obtida, porque existem dois grupamentos químicos que estão coexistindo, que não são ortogonais, que eles não são possíveis de existirem na mesma molécula, porque eles vão dar uma estabilidade muito grande à molécula, que a molécula vai ser incrivelmente reativa, etc. Também existe um ponto que a gente chama no QSR de domínio da aplicabilidade. Esse domínio da aplicabilidade quer dizer, quando nós vamos testar, quando nós vamos desenvolver nosso modelo QSR, a gente vai desenvolver ele utilizando um espaço químico, um dataset que vai ter um espaço químico de uma porção de moléculas. Vamos dizer, a gente desenvolveu o nosso modelo QSR utilizando 50 moléculas. 50 é pouco, vamos dizer 150, 200 moléculas. A gente fez esse modelo QSAR e, a partir de agora, a gente vai tentar usar esse modelo QSAR para predir a atividade de outras moléculas. Só que o problema é, essas moléculas que nós utilizamos para predir, para construir o modelo QSAR, elas são muito diferentes das moléculas que nós estamos querendo agora utilizar, que nós estamos querendo agora predir utilizando esse modelo. Então, o que quer dizer? Que talvez o nosso modelo ele não seja capaz de predir essa atividade dessas moléculas. É como se, por exemplo, a gente tivesse desenvolvido um modelo que consegue diferenciar cachorro de gato. Ele sabe dizer o modelo se é um cachorro ou um gato. Então, quando você envia uma foto para esse modelo, para esse programa de computador, o programa vai dizer, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro, gato. Se eu enviar uma foto de um cavalo, ele não vai saber me dizer que é um cavalo. Ele vai tentar classificar o cavalo como um cachorro ou como um gato. Mas ele não vai conseguir me dizer, é um cavalo. Entendeu? Então, é basicamente isso, esse problema do domínio da aplicabilidade. Em seguida, a gente vai ter o problema da diversidade e também da novidade, e que esse problema ele também vem um pouquinho nessa parte do domínio da aplicabilidade. Como é que a gente vai propor algo que o modelo nunca viu? Enfim, são muitos problemas que a gente tem quando a gente está utilizando esse tipo de modelo para gerar moléculas automaticamente. Então, mas a gente falou um pouquinho dos problemas, a gente falou um pouquinho que existem esses modelos que geram moléculas automaticamente e tudo mais, mas vamos tentar entender agora como é que esse computador ele vai conseguir gerar as moléculas automaticamente. Porque deve ser bem... A primeira vez que eu escutei falar sobre isso, eu também fiquei um pouco sem entender. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da forma que eu entendi a primeira vez que eu ouvi falar sobre. Então, basicamente, a gente já tem um exemplo de inteligência artificial no dia a dia da gente, que é o previsual automático de texto que a gente tem no celular da gente. Então, esse previsual automático, ele está aqui, por exemplo, amanhã, escrevi amanhã, o que é que ele me bota depois? Ele vai me propor aqui algumas palavras que normalmente eu escrevo depois que eu boto amanhã. Então, ele me propôs, tenho uma. Então, depois que eu boto amanhã e tenho uma, ele me propôs qual é a palavra que eu mais utilizo depois de colocar tenho uma. E ele vai me botar reunião. Então, ele vai me fazendo isso e eu não sei se vocês já notaram que o computador, que o celular de vocês, ele vai aprendendo de acordo com você colocou amanhã e foi você que colocou tenho uma depois. Então, você que ensinou ao seu celular que depois de amanhã a probabilidade que a próxima expressão seja, as próximas palavras sejam tenho uma, é muito grande. Então, o celular, ele aprendeu com isso. Isso já é um exemplo de inteligência artificial, que a gente chama de PPO, que é o Proximal Policy Optimization. E que essa optimização, ele vai através da probabilidade de qual é a probabilidade que eu vou ter aqui depois de amanhã, qual é a maior probabilidade que eu vou ter? Vai ser, tenho um. E depois disso, qual é a probabilidade? Depois é a reunião, etc, etc. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente quando a gente vai estar usando moléculas, mas a gente vai ver isso já já. Então, aqui, isso foi só para mostrar para vocês que essa técnica aqui, do PPO, ela é a mesma técnica utilizada para a geração de moléculas que a gente utiliza aqui na empresa da gente, na Ictus. E que é a mesma técnica que várias outras empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial para o desenvolvimento de moléculas também vão usar.
Então, o grande problema aqui é que eu falei para vocês, a gente estava falando de texto, né? Aqui a gente está falando de texto. Texto é um elemento que tem uma dimensão apenas. Quando eu digo que ela tem uma dimensão, ela só está crescendo para um lado, só vai assim. Não tem duas dimensões, não tem três dimensões, é só uma dimensão. Então, isso aqui a gente já sabe. Quando a gente desenha moléculas, a gente pode, né, representar as moléculas de várias formas. A gente vai ter aqui a fórmula molecular, a fórmula estrutural, a gente vai ter aqui algumas representações em 3D, que é o Ball and Stick Model. A gente vai ter aqui mesmo representações em 3D, que vocês que já viram a química orgânica, vocês já viram esse tipo de molécula, que vai ser as moléculas que vão ter representações RS. Aqui, claro que a gente não tem, porque 3 átomos são iguais, mas enfim. Então, o que é que vem? A gente sabe que essas representações, aqui eu vou ter algumas representações que vou ser em 1D, que vai ser, por exemplo, a fórmula molecular e a fórmula condensada. Em seguida, eu vou ter a fórmula estrutural, que vai ser uma representação em 2D, que eu vou ter aqui, está indo para cima e para baixo, e está indo para a esquerda e para a direita. Então, aqui eu já tenho duas dimensões que estão sendo representadas, e eu vou ter as representações 3D, que ela está indo para frente do plano, para trás do plano, no plano mais em cima, no plano embaixo, etc. Então, aqui a gente já pode predir que, se a gente está usando esse tipo de gerador de moléculas, que a gente chama de PPO, que é o Proximal Policy Optimization, a gente não pode já usar aqui as representações que são 2D e 3D, porque eu acabei de mostrar para vocês. A gente está usando o mesmo tipo de geração que a gente usa no texto. Se a gente está usando o mesmo tipo de gerador, que é um gerador de texto, a gente não vai conseguir ir para cima e para baixo, porque o texto a gente não escreve aqui para a direita e depois a gente não está escrevendo a palavra de cima e a palavra de baixo. A gente só está escrevendo da esquerda para a direita, desculpa. Então vai ter que ser assim que a gente vai ter que escrever nossa molécula, certo? Então, agora o problema, qual é o problema que a gente vai ter aqui? Por exemplo, para duas representações 2D de duas moléculas diferentes, aqui eu tenho um metanol e eu tenho um metanol, eu vou ter representações 1D que podem se confundir. Então, quando eu venho aqui para, por exemplo, para essas duas representações, ok, dá para saber aqui que essa primeira vai ser um metanol, vai ser o aldeído, essa aqui a segunda vai ser o álcool, mas quando eu escrevo a fórmula molecular, aqui basicamente a gente já tem direto a molécula do aldeído. E aqui eu vou ter também a molécula do metanol. E aqui, quando eu estou escrevendo a fórmula condensada, quando a gente olha aqui, a gente poderia pensar que é um álcool. Mas quem vai poder dizer para a gente que isso aqui não pode ser o aldeído também, que foi escrito de uma forma equivocada? Certo? Então, esse é o problema que a gente tem quando a gente está trabalhando com moléculas que são isômeras. E a gente sabe bem que moléculas que são isômeras, mesmo, principalmente sendo isômeras de função, essas moléculas não vão desempenhar a mesma atividade. Quando elas são estereoisômeras, que elas só estão diferindo da posição de um átomo no espaço, essas moléculas podem ter atividades completamente diferentes. Vocês já ouviram falar da talidomida. Imagina quando a gente está falando de isômeras, que são isômeras de funções. Essas moléculas aqui elas vão ter atividades totalmente diferentes. Certo? Então, qual é a forma que a gente encontrou para cuidar disso? A gente, claro que quando eu falo a gente, eu não estou falando da empresa da gente, eu estou falando no âmbito científico. Em 1998 foi desenvolvida uma linguagem que se chama o Simplified Molecular Input Line Entry Specification, que a gente chama de SMILES, como abreviação. O SMILES é uma abreviação 1D de moléculas, e a gente consegue escrever essas moléculas de uma forma 1D, dando totalmente a informação funcional, dando a informação de posição, dando uma informação de isomeria, tudo. A gente consegue, através do SMILES, dizer tudo da molécula. A gente consegue ser específico para a molécula. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a representação 2D, desculpa, do metanol e do metanol. Temos o nome aqui. E, em seguida, a gente tem o SMILES aqui. A gente pode ver que o SMILES eu não vou ensinar vocês a como escrever o SMILES, isso não é o ponto de interesse daqui, da palestra da gente, claro. Mas aqui a gente pode ver que o SMILES, do metanol, ele é completamente diferente do SMILES do metanol. Então, a gente consegue ver que escrevendo a molécula em uma forma 1D, eu consigo ter todas as informações necessárias para diferir ela do seu isômero funcional, que é o metanol. Então, isso para a gente é ótimo, porque a gente pode utilizar essa representação, o SMILES,
para a geração de moléculas utilizando o gerador que se chama PPO, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, basicamente, a gente vai começar a predir. Se o algoritmo, por exemplo, eu vou falar para vocês um exemplo bem besta. Vamos dizer aqui que, por exemplo, o algoritmo da gente, ele vai colocar letra por letra, ele não vai colocar molécula por molécula. Quando eu estava mostrando para vocês o gerador no celular de vocês, vocês até já viram, vocês vão escrever uma palavra sei lá, você vai escrever paz, a completa com pão, por exemplo. Então, você escreve PA e o seu celular, ele já completa a terceira palavra. É basicamente a mesma coisa aqui quando a gente está tratando sobre com smiles. Você vai botar primeiro um hidrogênio. Quando ele vê primeiro o hidrogênio, ele vai dizer qual é a probabilidade que eu vou ter aqui a próxima molécula? Vai ser o carbono. O próximo átomo? O carbono. Então, ele bota o carbono. Depois ele vai dizer, aqui agora vai ser um outro hidrogênio, ou vai ser um outro carbono. Ele vai fazendo isso aleatoriamente, porque ele vai partir do mesmo início e ele vai fazer aleatoriamente, ele vai colocar hidrogênio, depois ele bota um carbono, depois ele bota um hidrogênio, depois ele bota um carbono, etc, 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 até que ele bote um número, vamos dizer, basicamente, que ele encontre uma codagem, vamos assim dizer, uma sequência que ele nunca viu e que ele vai dizer, tá bom, vou parar agora. Ou então, uma sequência que ele já viu bastante e que ele sabe que está presente no final de moléculas. É basicamente assim. Como ele já viu que a maior parte das moléculas, elas se terminam com os smiles do final, com essa parte final da molécula, ele vai parar assim que ele encontrar isso. Então, parece bem doido, mas é só você pensar. Esse gerador, ele vai, primeiro, antes de conseguir gerar moléculas, ele vai ter que, primeiro, ver moléculas. Por exemplo, se eu estou criando esse artifício, esse programa para diferenciar fotos de gatos e de cachorros, eu preciso treinar essa inteligência artificial, dando para ela fotos de gatos e de cachorros. Então, após ver várias fotos de gatos e de cachorros, é que a inteligência artificial vai poder dizer para a gente, é um gato, é um cachorro, é um gato, é um cachorro. E vai poder gerar para vocês fotos de gatos e de cachorros. Vai poder dizer, eu quero um gato. Então, ele vai conseguir desenhar para você uma foto de gato, porque ele já viu várias e ele consegue combinar pontos de vários gatos diferentes para criar fotos de gatos ou para criar fotos de cachorros. O algoritmo que a gente utiliza é a mesma coisa. Ele teve que ver moléculas. Ele teve que ser treinado a partir de algo. Porque como é que ele vai criar uma molécula se ele nunca viu uma molécula? Então, a gente vai dar para ele vários smiles e ele vai estudar esses smiles, vai tentar entender esses smiles e ele vai saber qual é a ordem correta. É assim que ele vai entender que depois de um hidrogênio vai vir um carbono nos smiles. E ele vai conseguir identificar que quando eu tenho aqui um igual ou zero, que vai ser essa aqui, correspondente a essa carbonila, a chance que a molécula tenha acabado é muito grande, porque eu já adicionei N átomos, e agora eu adicionei isso, essa parte, então a probabilidade que a molécula se acabe é muito grande, então ele acaba. É basicamente assim. Então, a gente pode dar aqui para esses smiles essa informação de ligação dupla, como vocês viram, ligações simples, ligações triplas. A gente pode dar noções de isomeria, RS, a gente pode dar noções de isomeria Z e E, etc. A gente pode dar várias informações para os smiles. E como o smiles ele já foi treinado antes, como o gerador, desculpa, ele foi treinado antes com vários smiles, ele vai saber reconhecer e ele vai conseguir gerar automaticamente. Então, vamos seguindo. Eu sei que deve ter sido muita informação agora nessa parte do desenvolvimento de moléculas utilizando a inteligência artificial, mas vamos entrar agora num caso, num estudo de caso, que foi um caso aqui da empresa da gente, que foi uma colaboração com a empresa francesa chamada Servier. Essa empresa ela nos contactou para tentar entender um pouco como é que ela conseguiria gerar novas moléculas que fossem realmente ótimos candidatos de medicamentos. A gente vai entrar aqui. Eu mostrei para vocês quase agora como é uma pipeline para o desenvolvimento de medicamentos de uma forma clássica. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz aqui na Ictus. Normalmente, eu tinha mostrado para vocês, a gente começa aqui, a gente está aqui na parte dessas moléculas, a gente vai sintetizar e purificar, a gente vai fazer a análise biológica das moléculas, a gente vai estudar o SAR e depois a gente sintetiza novas moléculas. Agora é tudo diferente.
quando os clientes eles contactam a gente, eles já têm informações sobre a atividade biológica de moléculas deles. Porque se eles estão nos contactando, eles não querem, eles não podem simplesmente dizer, eu quero uma molécula nova para isso. Não, eles já têm uma problemática, eles já têm várias moléculas, milhares de moléculas que foram sintetizadas, mas que eles não conseguem encontrar boa molécula para ter uma boa atividade biológica. Então, a gente já tem um dataset inicial, que é um dataset que cada linha eu vou ter uma molécula diferente e cada molécula eu vou ter as atividades biológicas diferentes para essa molécula. O que a gente faz aqui na Ictus é que, primeiramente, a gente vai limpar esse dataset, a gente vai estudar o SAR dessas moléculas, a gente vai desenvolver modelos QSAR, que a gente chama aqui de modelos de Machine Learning, mas, basicamente, são modelos QSAR, podem ser 2D ou podem ser 3D, e a gente vai desenvolver esses modelos. Quando a gente tem modelos com as performances satisfatórias, o que quer dizer isso? Que os modelos a gente está acreditando, a gente acredita nesses modelos, que o poder de previsão desses modelos ele é consideravelmente elevado, a gente vai usar a inteligência artificial da gente para desenvolver, para nos propor novas moléculas a partir das moléculas do dataset inicial, porque ele vai ser treinado a partir dessas moléculas. E ele vai começar a pensar em novas proposições que não existem nesse dataset inicial aqui. Então, é aqui que começa a história, porque ao mesmo tempo que o nosso modelo está gerando essas moléculas, ele está nos propondo essas moléculas, ele está também analisando se essas moléculas elas são preditas positivas, ativas ou inativas, de acordo com os modelos QSAR que a gente desenvolveu. Então, é tudo ao mesmo tempo. A gente desenvolveu o modelo QSAR, quando a gente desenvolveu o modelo QSAR, a gente vai usar agora o gerador de moléculas. Então, eu gero uma molécula nova. Quando eu gerei essa molécula nova, eu vou ver qual é a previsão da atividade dessa molécula com o nosso modelo. Se a previsão ela é boa, a gente já vai guardar essa molécula para propor para o nosso cliente. Se ela é ruim, a gente descarta. Isso tudo é automático. No final desse ciclo de geração, o ótimo dessa parte da inteligência artificial é que ela aprende. Se essa molécula ela foi predita positiva, o gerador vai dizer, eita, ela é predita positiva. Então, eu tenho que gerar moléculas que são próximas desse espaço químico aqui. Se eu tivesse gerado uma molécula que era negativa, que era inativa, o que é que ia acontecer? O gerador ele ia se dar conta que ele não ia mais gerar moléculas, que ele não ia mais propor moléculas próximas desse espaço químico. Porque esse espaço químico aqui está propondo moléculas que são inativas. E esse espaço químico aqui está propondo moléculas que são ativas. Então, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar próximo de onde tem essa proposição de moléculas. Então, quando a gente tem essa lista de moléculas que tem uma boa previsão, a gente vai enviar para o cliente vai sintetizar essas moléculas, vai fazer a atividade biológica dele e vai enviar para a gente novamente essas novas moléculas com a atividade biológica. Assim, a gente vai avaliar a performance do nosso modelo e a gente vai construir novos modelos e gerar novas moléculas, até que a gente consiga propor novos medicamentos. Aqui na Ictus, por enquanto, eu acho que, se eu não estou enganado, nós já temos 3 ou 4 proposições de patentes, graças às colaborações que a gente teve com a indústria farmacêutica. Então, aqui, vou mostrar para vocês agora o caso cliente que a gente teve, que foi com a indústria CRV. Essa indústria, ela, como eu disse para você, ela nos contactou porque ela estava tendo um problema de encontrar uma boa molécula que fosse um bom candidato ao medicamento. Agora, um ponto que vocês têm que entender é o seguinte. Essa empresa estava fazendo o que a gente chama do lead optimization. No estágio do lead optimization, ela estava no late stage, no último estágio do lead optimization. O que isso quer dizer? Que eles já encontraram uma molécula que é muito boa para a atividade biológica principal. Essa molécula agora, ela já teve muitas características, muitas atividades farmacocinéticas que têm um bom perfil, ou seja, a molécula tem uma boa atividade para o alvo principal, e essa molécula ela também tem uma boa atividade, por exemplo, ela tem um bom metabolismo, ela tem uma boa estabilidade, ela tem um bom clearance, ela é permeável, mas ela vai ter algum problema, por exemplo, de cardiotoxicidade, ou ela vai ter um problema de seletividade.
sabe? Então, essa molécula, eles estão muito próximos de desenvolver o candidato de fármacos ideal para ir para a etapa clínica. Eles estão muito próximos disso. Então, aqui a CRV, eles nos contactaram quando eles já tinham sintetizado 880 moléculas e eles tinham 11 atividades biológicas diferentes. E nenhuma dessas moléculas elas estavam sendo ativas para as 11 atividades biológicas ao mesmo tempo. Então, é esse o ponto-chave. O que é que você tem que entender? Aqui nessa imagem, cada uma das atividades, cada um dos objetivos de CVE, ele está sendo representado como uma linha, uma seta diferente, uma flecha diferente. Então, a gente tem que encontrar aqui qual é o espaço que, ao mesmo tempo, a gente vai estar conseguindo ser ativo em todas essas atividades ao mesmo tempo. Então, seria aqui esse ponto aqui, desculpa, seria esse ponto aqui, que seria normalmente, hipoteticamente, claro, não é nada matematicamente provado, provado nesse gráfico, mas aqui seria essa zona onde nós teríamos todas as atividades biológicas sendo ativas, todas as atividades sendo ativas ao mesmo tempo. Então, essa é a nossa problemática no início do projeto. Então, o que é que a gente faz? Aqui é só uma análise, primeiramente, de quando nós tivemos esse dataset inicial, para essas 11 atividades, a gente observou como era a distribuição dos dados para cada uma dos objetivos. Então, aqui a gente tem a atividade principal, que a atividade principal a gente viu que entre a primeira molécula e a molécula 780, isso quer dizer o quê? Entre o primeiro dia que eles sintetizaram uma molécula e a molécula que eles sintetizaram, a molécula número 780 que eles sintetizaram, a atividade dela estava aqui em torno de 60%. Aqui, entre a molécula 780 e 830, eles baixaram um pouquinho a atividade. Mas quando eles baixaram essa atividade aqui, eles aumentaram a atividade para 5-HT2B. E eles aumentaram também a atividade, por exemplo, para aqui, microsomos de ratos. Em comparação, claro, à primeira atividade. Mas, quando a gente está entre a 780 e 830, aqui eles abaixaram, aqui eles abaixaram para o CACO2, eles também abaixaram para o D1, eles também abaixaram para o CACO2 efluxo, etc. Então, vocês podem ver que eles aumentam a atividade para uns alvos, como por exemplo esse aqui, e eles estão diminuindo para uns outros, como a atividade principal, o CACO2. E entre 830 e 881, a gente pode ver que eles aumentam para o liver, para microsomos em ratos e humanos, e eles vão diminuir ainda mais para várias outras atividades. Então, esse é o problema. Cada vez que eles estão aqui, entre a molécula 1 e a 780, eles entenderam um SAR das moléculas. Só que o SAR que eles entenderam não é válido para todos os objetivos que a gente tem aqui. Ele é válido, por exemplo, para o 5-HT2B. Para esse alvo aqui, eles entenderam muito bem o SAR, porque eles conseguiram, entre a molécula 780 e a 830, aumentar a atividade. Então, quer dizer que o SAR foi bem entendido. Só que quando eles aumentaram a atividade dessa, eles reduziram das outras. Então, esse é o problema que a gente tem num caso real de química medicinal. Em seguida, aqui, só para mostrar para vocês como era o melhor composto que eles tinham no dataset inicial. Em verde, a gente colocou aqui as atividades que eles tinham que são positivas, que são realmente ativas. Aqui a gente tem a atividade principal, a gente tem alfa-1, a gente tem o canal de cálcio NAV 1.2, a gente tem células ERG, etc. E a gente tem aqui duas atividades que estão negativas. A gente tem o efluxo e a gente tem a permeabilidade. Essas duas atividades aqui, essa molécula não está sendo ativa. E a gente consegue observar aqui um pouquinho como é que é a molécula. A gente não vai entrar no detalhe de como é a molécula quimicamente, isso não nos interessa agora. Mas, enfim, isso é mais a questão da análise de SAR, análise a data analysis, etc. E a gente pode ver aqui também que aqui foi só para representar para vocês um pouquinho do que a gente acabou de falar no histograma. Que aqui a gente tem essa molécula 435, que a molécula 435, ela estava boa para essas
6 primeiras atividades, 6 não, desculpa, 8 primeiras atividades, 9. E aqui ela estava ruim para essas 2 atividades. E aqui a gente tinha a molécula 550, que eles conseguiram agora dar uma boa atividade para o CACO2 refluxo, mas quando eles deram essa atividade, eles perderam aqui. Em seguida, eles conseguiram de novo dar uma boa atividade para o CACO2 aqui na molécula 550, mas eles perderam aqui agora no HLM, continuando a mesma. Aí eles disseram, eita, agora vamos tentar resolver essa. Quando eles resolveram essa daqui, eles perderam outra. Aí, de novo, vamos tentar resolver uma outra atividade. Só que aqui eles perderam tudo. Eles continuaram sendo ruim em HLM e eles perderam agora de novo em HT2A. E na última etapa, quando eles fizeram uma outra para resolver esses 2 pontos aqui, quando eles entenderam o SAR dos 2, aí eles perderam agora aqui de novo no CACO. Então, vocês conseguem ver aqui que é esse quebra-cabeça. Toda vez que eu entendo o SAR, que eu digo, agora vai, porque eu entendi agora como é que eu posso melhorar essa atividade, ele perde em outro, sabe? Então, aqui, o que é que a gente fez aqui na Ictus? Fazendo exatamente a tecnologia que a gente explicou para vocês, a gente usou esse modelo generativo, dando smiles, a gente propôs essa pipeline que eu tinha explicado para vocês, utilizando o modelo QSAR, os 11 modelos QSAR, a gente conseguiu propor 150 novas moléculas, que entre essas 150 novas moléculas, eles sintetizaram 11 moléculas, e eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas aqui, só para explicar para vocês, segundo os modelos da gente, porque cada uma das atividades de Servier, do projeto Servier, vai ter o seu modelo que é SAR independente. Então, para a atividade principal, eu vou ter um modelo que é SAR. Para a atividade 5HT2A, eu vou ter um modelo que é SAR. Para o 5HT2B, eu vou ter um modelo que é SAR. E assim para cada uma das 11 atividades aqui do Servier. Então, no final, a gente vai ter só as moléculas, a gente só vai enviar para o cliente as moléculas que foram preditas ativas para todas as atividades ao mesmo tempo. Não é só para uma, é para todas as atividades ao mesmo tempo. Então, normalmente, a gente já vai conseguir reduzir a quantidade de moléculas que o cliente vai testar para encontrar uma boa molécula. E também a gente já vai dar uma noção para o cliente de como fazer essa junção de diferentes modificações para conseguir ter uma atividade para todos os objetivos ao mesmo tempo. Aqui é o mesmo histograma, só que agora, para mostrar para vocês os 3 primeiros pontos. Aqui a gente tem primeiro a molécula 1 a 780, em seguida a gente tem da 780 a 830, depois a gente tem 830 a 881, e agora a gente tem as 11 moléculas finais da gente. A gente pode ver que para a maior parte das atividades, a gente aumentou em relação ao que eles conseguiram fazer. Então, ao mesmo tempo, a gente já conseguiu aumentar aqui para 9 atividades. A gente reduziu para 2 aqui, a média. Só que vocês vão ver aqui que a gente conseguiu propor entre as moléculas, entre as 11 moléculas que eles sintetizaram, das 150 que nós mandamos, a gente conseguiu propor uma molécula que estava sendo ativa para todas as atividades ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que o quê? Eles sintetizaram antes 880 moléculas. E conseguiram, a melhor molécula deles tinha um perfil de atividade que ela era ativa para 9 objetivos sobre os 11 que eles queriam. E a gente conseguiu, com 11 moléculas, propor uma molécula ativa para todas as atividades ao mesmo tempo, que é essa molécula que eu apresento aqui para vocês, que resolveu o problema da permeabilidade e do efluxo. Entre as outras moléculas que nós enviamos para Servier, eles também encontraram outras moléculas, por exemplo, 9 sobre 11, que eram moléculas que eles já tinham no dataset inicial, a gente conseguiu propor para eles 4 dessas moléculas. A gente conseguiu propor para eles moléculas que estavam quase lá, 10 sobre 11. E aqui, o mais interessante é que a gente consegue ver proposições de novidades, de novas
modificações químicas que eles não tinham no dataset inicial. Então, isso quer dizer o quê? Que além da gente estar trabalhando com a informação, com grupamentos que são presentes no dataset inicial, o algoritmo ele vai propor novos grupos que ele não tinha visto ainda no dataset inicial, ou ele vai propor também grupos que, por exemplo, primeiramente estavam nessa posição, ele vai conseguir botar agora nessa posição aqui. Se ele acha que essa modificação ela vai ter uma atividade positiva, ele vai fazer isso e vai analisar com os modelos QSAR para ver se essa modificação ela é realmente positiva ou não. E assim é que a gente obtém, por exemplo, essas moléculas aqui, ativas. Aqui é só uma outra forma de observar isso, para vocês verem que aqui entre as moléculas 0 e 200, 200 e 400, 400 e 600, 800, acima de 800, que vocês veem que aqui é o número de objetivos que as moléculas estão sendo ativas ao mesmo tempo, o número de atividades. Aqui é 11 atividades ao mesmo tempo. A molécula está sendo ativa para os 11 atividades que eles querem. E a gente vê que nossas moléculas elas estão aqui. As moléculas de CRV, as 880 moléculas deles, elas estavam aqui nessa zona, com no máximo até 9 atividades. E nós, com 11 moléculas, conseguimos já dar esse aumento dessa proporção de atividade. Esse foi um pouquinho desse exemplo de caso que a gente teve aqui na Ictus, e eu gostaria só de falar para vocês que por exemplo, essa utilização da inteligência artificial, nós desenvolvemos um software para o desenvolvimento, para a utilização dessa mesma pipeline que eu mostrei aqui para vocês, para o desenvolvimento de moléculas utilizando a inteligência artificial. A gente tem esse software que se chama Máquia, que é um software que já está sendo utilizado por algumas indústrias farmacêuticas, que é para o desenvolvimento de moléculas, utilizando a inteligência artificial, utilizando de novo drug design, que a pipeline é a mesma. Só a interface visual gráfica que vai ser diferente, que vai ser mais fácil para o utilizador conseguir utilizar, porque aqui, por enquanto, a gente está utilizando em linguagem de computador, em Python, utilizando Nime e outras linguagens de computador mesmo, em comandos, em linhas de código. Mas aqui agora a gente já desenvolveu esse Máquia, que é esse software que a gente vai fazer tudo isso. A gente vai fazer essa parte do dataset, do cleaning, do SAR, de entender o SAR, desenvolver os modelos que é SAR, colocar opções de threshold, se você tem de máximo e mínimo de atividade que você quer, etc. E também a geração automática das moléculas utilizando a inteligência artificial. E depois você vai observar as moléculas, vai ver onde elas estão sendo preditas ativas e inativas, etc, etc. Essa parte foi a parte para o 2D. Agora eu vou mostrar para vocês rapidamente um pouco de como é o 3D. Não vou demorar muito, vai ser um pouco mais rápido agora, só realmente para poder dizer que tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente estava usando modelos de QSR 2D. Ou seja, a gente está usando modelos de QSR que foram desenvolvidos utilizando, por exemplo, log-P, TPSA, número de átomos com ligação de hidrogênio, aceptores de ligação de hidrogênio, ou doadores de ligação de hidrogênio, etc. E agora eu vou mostrar para vocês como seria isso numa visão 3D, utilizando a proteína-alvo do medicamento. Aqui vocês já ouviram falar do modelo docking. Hoje, com certeza, vocês ouviram falar isso nas palestras mais cedo. Que o docking nada mais é do que quando a gente observa como a molécula-alvo ela vai se ligar com a proteína, o seu alvo biológico, e ela vai interagir com ele. Então, como essa molécula que é o ligante, ele vai estar interagindo com o receptor. E aqui, o que a gente faz nada mais é do que nós vamos acoplar o nosso gerador com o Docker. Então, ao mesmo tempo que a gente está gerando moléculas, no lugar de utilizar o modelo que é SAR agora, para avaliar a atividade da molécula, a gente vai utilizar o docking para poder dizer se a molécula ela vai ter uma boa atividade biológica ou não. Claro, essa técnica do docking, utilizando o Structure Based, ela tem a limitação dela. Por quê? Porque a gente não vai poder fazer essa modelização
para moléculas que são para as atividades farmacocinéticas. A gente não vai ter essa interação direta quando a gente está falando aqui da excreção do medicamento, quando a gente está falando aqui do metabolismo. Claro que o metabolismo tem as CYPs, etc., mas é muito mais, vamos assim dizer, inespecífico do que a ligação de um fármaco com o seu alvo específico, certo? Aqui é só um exemplo, a gente já desenvolveu, a gente já colocou em prática esse modelo generativo com alguns projetos, como, por exemplo, com a empresa chamada OncoDesign, notamente algumas outras indústrias, como EDDC, como SRI. SRI foi uma colaboração que tivemos aqui agora sobre o coronavírus. Quando o coronavírus ele começou a crise, nós fomos contactados por uma indústria dos Estados Unidos, se chama SRI, que essa indústria ela pediu para a gente o auxílio para desenvolver medicamentos eles estavam desenvolvendo contra o vírus influenza e também ia ter a utilização contra o coronavírus. Esse é um dos projetos que eu sou líder aqui na Ictus, e a gente utilizou o Structure Based, essas técnicas de desenvolvimento em 3D, diretamente para optimizar o contato com um alvo como forma de gerar moléculas. Aqui é só um exemplo que essa geração ela foi feita diretamente. Esse é o exemplo da OncoDesign. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês o desenvolvimento que a gente teve, os resultados que a gente teve com a SRI, porque vai ser possivelmente uma patente. E aqui é, por exemplo, só o resultado que a gente tem da geração de uma molécula com o contato diretamente com o alvo. Aqui. Então, vocês podem ver que essa molécula ela foi gerada diretamente no situativo, e ela está tentando aqui optimizar todas as interações que ela tem com o seu alvo ao mesmo tempo. Aqui é só uma simples pipeline de tudo que a gente está utilizando quando a gente está utilizando esse modelo generativo em Structure Based, mas não é muito interessante. Aqui é só para dizer que conforme a primeira molécula que a gente vai generar, ela não está optimizada, e conforme o tempo vai passando, que as moléculas estão sendo ainda cada vez mais optimais. Aqui é só para dizer isso. A gente está utilizando aqui um Contact Score, que é um score que a gente desenvolveu aqui na Ictus para poder avaliar a qualidade do docking da molécula também. A gente está usando Docking Score, a gente está utilizando um Final Score, etc. E aqui são só alguns exemplos de moléculas que foram geradas em colaboração com a OncoDesign, que são moléculas que são muito próximas das moléculas do dataset inicial, mesmo que no nosso que o nosso gerador nunca tenha visto nenhuma dessas moléculas antes. Ele já conseguiu gerar moléculas que são muito similares a essas daqui, porque a gente não mostrou ao gerador essas moléculas, claro, porque senão isso é trapacear. A gente mostrou já ao gerador moléculas que são ativas nesse alvo, e dessa forma. Então, se a gente tivesse feito isso, a gente estava induzindo o gerador de gerar moléculas próximas a essa aqui, mas que não foi o caso. E mesmo sem ver essas moléculas, o gerador conseguiu gerar moléculas que são muito similares a essas aqui, do que a gente encontrava no dataset inicial do cliente. E aqui é só para dizer que atualmente essas moléculas estão em etapa de síntese. Agora, a gente não tem o resultado ainda dessas moléculas, infelizmente seria ótimo, mas elas estão sendo sintetizadas. E aqui, para finalizar para vocês, eu vou falar só do Spaya, que Spaya é um site, é um software que a gente desenvolveu aqui na Ictus, que é para retrossíntese automática. Ele identifica automaticamente quais são as retrossínteses, as rotas de síntese possíveis para uma determinada molécula. Para isso, você pode entrar aqui diretamente. Vocês agora, depois dessa palestra, vocês podem entrar diretamente no site que se chama spaya.ai, e vocês vão lá testar. Ela é bem simples, nada de complicado. A interface gráfica é essa. Você vai dar como entrada para o software, você dá só o smiles da molécula que você está interessado em fazer a retrossíntese. Como eu estava dizendo, vocês dão aqui de entrada um smiles para o software,
e em seguida clicou aqui na lupa, ele faz o trabalho dele. Então, é o seguinte, aqui para cada molécula que você dá, ele vai propor não só uma, não duas, mas quantas rotas de síntese ele encontrar. Esse SPY ele foi construído realmente através de formas de cortar a molécula, identificação de pontos de reatividade de moléculas, etc. Foi um trabalho muito longo. Eu não participei do desenvolvimento dele. Quando eu cheguei aqui na empresa, ele já estava praticamente desenvolvido a 100%. Mas eu sou um dos utilizadores do SPY para os projetos clientes, que a gente está se assegurando que nós só enviamos moléculas para o cliente, que são moléculas que elas podem ser sintetizadas, ao menos de acordo com o nosso software. Então, aqui, para cada molécula, você vai ter rotas de síntese diferentes. Você vai ter com o número de etapas que essa rota de síntese vai ter. Aqui vai ser 2 etapas, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Então, quando você clica numa rota de síntese, por exemplo, essa primeira aqui, você vai abrir realmente a rota de síntese. E você vai poder dizer, por exemplo, aqui, se você gosta ou se você não gosta da reação química. Que aqui, por exemplo, para a obtenção desse produto, você vai utilizar esse reagente 1 e esse reagente 2. Você pode, inclusive, também clicar na reação para você ver qual é o tipo de reação que vai ser feita, para você ter aqui um pouco do aporte literário, dizendo quais são as condições reacionais, realmente, tipo, a metodologia de obtenção dessa reação, com o tempo de síntese, o tempo da reação, com o rendimento esperado, e qual é a similaridade entre a rota de síntese que a gente está propondo para você e a rota de síntese que a gente e a reação química que a gente usou na literatura aqui para obter essa reação. Em seguida, você pode também clicar sobre o produto, que quando você tem o produto, você vai ter aqui, por exemplo, qual se a gente encontrou um produto, é porque esse produto aqui, ele está disponível no mercado. Então, você vai ter aqui, por exemplo, o site do vendedor que pode fornecer para você esse produto e qual é o preço do produto para a quantidade dele. Enfim, você tem realmente vários pontos aqui que você pode obter com o SPY. Então, eu recomendo realmente a vocês, para vocês usarem o SPY, se vocês quiserem. Só tentem não usar isso como forma de filar nos testes de vocês de síntese orgânica, que eu sei que, se fosse na minha época de estudante, todo mundo possivelmente teria usado isso aqui para encurtar os trabalhos que a gente tinha em síntese orgânica, mas tentem não usar isso como uma forma de colar, tentem usar isso como uma forma de confirmar, pelo menos, se o raciocínio de vocês está indo numa boa direção. Para vocês que estão na pesquisa, isso é uma ótima oportunidade para vocês realmente usarem, para ver se a rota de síntese de vocês estão sendo, elas podem ser encontradas aqui pelo nosso software, se tem uma rota de síntese ainda mais rápida do que a que vocês estão utilizando. Os dados que a gente está recolhendo aqui no SPY, eles não vão ficar com a gente não está usando esses dados, a gente não está vendendo esses dados, então vocês podem ficar calmos em relação a isso, que não vai ter esse problema de dados, que a gente sempre fica com medo desse tipo de coisa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Eu sei que pode ter sido um pouco pesada em relação à quantidade de informações que foi dada, mas eu deixo aqui meu e-mail à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram tirar alguma dúvida sobre toda essa parte de inteligência artificial, no uso com desenvolvimento de fármacos. Eu estou aqui à disposição, então não hesitem a isso. E, novamente, muito obrigado. Queria agradecer a vocês todos da organização do Congresso pela oportunidade. Queria também agradecer ao pessoal aqui da Ictus, aos chefes aqui da Ictus, Quentin, Ian e Nicolau, e a toda a equipe que trabalha comigo, direto e indiretamente. Muito obrigado.